Maravilha a todos! Esse vídeo ele tem um duplo sentido e um duplo significado. Nesses 12 graus aqui de São Paulo, aqui dentro está um pouco mais agradável. Aqui temos exatamente 20 graus. Então a ideia desse vídeo é falar sobre que essas palavras sejam de Leilui Nishmat, ou seja, de elevação de alma do grande Rabino Yehuda Deri, que foi o Rabino-chefe de Beersheba. Ele estava entre os 3 nomes contados para ser o próximo Rishon LeZion, junto com o filho do Chacham Mordechai Eliyahu, o Rabino Eliyahu, e também com o Rabino Davi Yosef, filho do Maron Vadi Yosef. Então, se recomenda muito estudar as obras dessas pessoas tão especiais que deixam frutos, e os frutos são esse compartilhar de conhecimento. Aqui no Kollel nós temos Mishnah Yehudá, que são Sheilot, ou também chamados de Shut. Esse é um tipo de livro, né? Aqui está, esse aqui de Yoredeah, aonde o Rabino Yehuda Deri ele responde perguntas do Kahal de Israel, especificamente de Beersheba, por ele fazer parte do Beit Din. E ele foi muito conhecido pela eloquência. Eu mesmo, quando morei em Israel durante 3 anos, eu ia toda sexta-feira escutar o shiur dele na grande sinagoga Kippah, uma sinagoga que, como Israel, quem já foi em Israel sabe, fora de Israel existe muito essa questão do rótulo. Você é isso, você é aquilo. Em Israel existe o conhecimento, existe a Torá e existe as mitzvot. O Rebbe de Lubavitch, o 7º Rebbe, fala pra gente que um judeu ele se refere a quem cumpre mitzvah e quem cumpre mais mitzvah. Essas são as 2 definições de judeu pro Rebbe. Então não tem aquele veste branco, aquele veste preto, etc, etc, etc. E quando o Rav, Alav Shalom Yehuda Deri, ele ia fazer uma drachá, e as drachot dele eram sempre vinculadas com Gemara e com Alahá. Todo o Israel, pessoas da Tileumi, Haredi, Hasidim, Sefaradim, Ashkenazim, Klali, faziam questão de escutar o shiurim dele, porque ele, como o próprio termo shiur, ele tinha uma porção, uma medida que tocava em cada pessoa pela sua eloquência e pelo seu conhecimento. E nesse livro de perguntas e respostas, ele traz várias questões muito interessantes, muito pertinentes no nosso dia, e muitos estudantes de Kollel, que é um centro rabínico de estudos para homens casados, conhecem como Sheilot, Grot Moshe do grande Chacham Moshe Feinstein. Mas existem outros grandes mestres, e aqui ele se dirigia de Beersheba para toda a Israel. Tem uma das perguntas: Rei mitzvah lekabel gerim ben Israel? É uma mitzvah receber convertidos em Israel? E aqui ele traz com propriedade entre Nevi'im, como Yeshayahu, ou como a gente encontra nas Gemarot, sobre a questão de conversão, como Maset Sanhedrin, por exemplo, da importância de receber o ger. E no fim de todo esse pilpul e essa explanação, ele fala da importância de se a pessoa é correta, se faz o caminho correto, se ela tem direcionamento, se ela segue os princípios e etc. Yesh mitzvah lekabel ger tzedek ve'ameit matzel legiur. Então é uma mitzvah receber uma pessoa que fez uma conversão correta após o seu processo. Regen shikshim reim Israel. Inclusive, eles têm uma vida, passam por muitos testes e deve-se recebê-los em Israel, tanto Israel física como Israel espiritual, como também Israel como todo o homem Israel é junto, são todos um só, por isso errado. E receber dentro de Israel
Kaspachá, a Mispachá como família. Essa, inclusive, essa é a opinião do Rabbeinu Yehuda dele. Né? E aqui ele tem outras perguntas muito interessantes. Eize Beged Bechayav Bekriah. A gente está na Sheila número Menzai, ou seja, na pergunta número 47. E que tipo de roupa a pessoa é obrigada a fazer criar? Deus nos livre, se a pessoa falece, ela tem que romper, rasgar uma parte da roupa. Então aqui traz aqui traz que um tipo de criar, ou seja, o corte que é feito na camisa, ou seja, só feito na parte superior. Não se pode fazer corte na parte posterior, ou seja, nas calças, meias, etc. O corte tem que ser na camisa. Deus nos livre. E existe o que faz o costume de fazer no bolso, etc. Mas o corte tem que ser feito na camisa na parte de cima. Inclusive, o Rabino Yehuda Deri, Alahot Avelut, ele fala Alahot Bet Vegimel, de acordo com o Rambam. Lo lekruam bepnei shelo bepnei adam lefkach yesh lo achachanes yedo bepnei lekurav etzmo aval lo yaviv yamainu va'ele bechutzem bepnechem. Então, esse daqui é um livro de chute, de perguntas e respostas, do Rabino Yehuda Deri, Mishnah Yehuda, é o primeiro nome de Yehuda Deri. Eu tive o prazer de conhecê-lo, como eu falei anteriormente, em Beersheba, também aqui em São Paulo, no Kolel Alichot Sofia, ele veio 2 vezes, impressionante. E existe o costume da Hilula. Em relação à Hilula, em relação a um tzadik. Bom, mas a Hilula eu acredito que é melhor fazer um outro vídeo para falar a respeito. E em relação ao Rabino Yehuda Deri, aqueles que estão em Beersheba ou estão no Brasil, se puderem estudar as obras dele, eu recomendo. Ele tem uma profundidade muito grande, não era à toa que ele era cotado para ser um dos nomes para ser Rishon LeTzion Sefaradi. Então são coisas boas, como o deserto de Ishmael, que as obras desses grandes tzadikim, desses mestres da Halachá, da Guemará, possam tocar o coração de cada um de vocês.